Olá, estamos de volta para dar continuidade aos estudos sobre a LDB, dos artigos 21 ao artigo 28. A gente não vai falar hoje do artigo 26, que é um artigo mais específico e a gente vai ter uma aula para falar só dele, certo? Então, dando uma recapitulada rápida, foi o que a gente já estudou até agora. A gente já falou sobre o título 1, o 2, o 3, que fala sobre, a educação, os princípios e fins, o direito à educação, o dever de educar, a organização dessa educação. E hoje a gente vai falar sobre o título 5, mais especificamente, sobre os níveis escolares e sobre o capítulo 2 também, que fala da educação básica de modo geral. Então, assim, o título 5 ele vai especificar como é que se dá essa organização em níveis e em modalidades de ensino, certo? E a gente vai estudar cada nível e cada modalidade mais aprofundado. Então, hoje a gente vai fazer uma passagem geral sobre esses níveis e modalidades. Então, o objetivo da aula é compreender do que é que tratam esses artigos e a gente vai falar sobre os níveis, sobre a finalidade, a organização da educação, a organização dos níveis, os objetivos das autoridades dos sistemas de ensino, as diretrizes curriculares e um pouco da educação para a população rural, certo? Então, para começar, os níveis escolares. Quais são os níveis escolares definidos na LDB? A educação escolar, ela compõe esses dois níveis, certo? Que é a educação básica e a educação superior. A educação básica, por sua vez, ela é dividida em três, que é a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Mas tem uma coisa que é importante a gente lembrar, é que pela LDB, o ensino ele é obrigatório, a partir da pré-escola. A pré-escola ela é uma etapa da educação infantil. Então, ela é obrigatória a partir da pré-escola até o ensino médio. Então, é bom a gente fazer essa diferenciação, certo? A educação escolar tem esses dois níveis, mas a obrigatoriedade é a partir da pré-escola, que é uma etapa ali da educação infantil. E aí, quais são as finalidades da educação básica? Que aí, no caso, são três. É desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Então, essas três são as finalidades da educação básica, que é o primeiro nível da educação definido lá no artigo anterior. E aí a gente tem o artigo 23, que ela vai dizer como é que pode se organizar essa educação básica. E aí ele traz que a educação básica pode se organizar em séries anuais, em períodos semestrais, em ciclos, fazer uma alternância regular por períodos de estudos, em grupos não seriados, ou seja, aquelas classes multisseriadas, certo? Com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. Então, a organização, ela é em função do processo de aprendizagem. Então, precisa ficar atento quando cair questões relacionadas a esse conteúdo, quais são as formas que é descrita no artigo, mas lembrando que é algo bem abrangente, certo? Já nos próximos incisos e parágrafos, ela vai falar que a escola pode reclassificar os alunos, inclusive quando se tratar de transferências entre estabelecimentos situados no país e no exterior, tendo como base as normas curriculares gerais. Então, havendo uma transferência de uma criança de um outro país para cá, ela pode ser reclassificada em alguma série a partir do que a escola perceber que ela pode acompanhar. O calendário deve adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, ou seja, do sistema de ensino municipal, estadual, federal, sem, com isso, reduzir o número de horas letivas previstas nessa lei. Lembra que a gente já falou que para o ensino fundamental, a educação infantil, são 800 horas divididas em 200 dias letivos. O ensino médio tem uma mudança aí, eram 800, agora são 1.400, mas deve ser adequado. Esse é um ponto que é bom ficar atento, porque cai com uma certa frequência, que esse calendário ele precisa ser adequado às peculiaridades locais, porque tem crianças que às vezes têm um trabalho junto com a família, e aí tem que se levar em consideração as peculiaridades daquela comunidade. Pode ser uma comunidade indígena, uma comunidade quilombola, tudo isso precisa ser levado em consideração, mas sem diminuir o número de horas letivas. Não é o número de dias, viu, gente? São o número de horas. E aí o artigo 24, ele vai dizer que a educação básica nos níveis fundamental e médio, ela vai ser organizada de acordo com as seguintes regras comuns. Então, ele só está falando aí dos níveis fundamental e médio. Ele não está falando aí da educação infantil, certo? O primeiro inciso vai falar que é uma carga horária mínima de 800 horas, que eu falei na estante, tanto para o ensino fundamental como para o ensino médio,
e esse daí dividido num mínimo de 200 dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais. Ou seja, recuperação, provas finais não contam nesses 200 dias letivos, certo? O outro inciso fala que outra regra comum, que a classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, pode ser feita por promoção para os alunos que cursaram com aproveitamento a série ou fase anterior na própria escola, ou seja, a primeira série do ensino fundamental, ela não conta, certo? Que no caso é o primeiro ano. Ela não vai contar para esse artigo. Esse artigo está falando do segundo ano em diante. Do segundo ano em diante, a criança, ela pode passar de ano, digamos assim, por promoção, que é aqueles que conseguiram fazer o ano e tiveram um aproveitamento suficiente. Elas podem passar de ano também por transferência para candidatos procedentes de outras escolas. Então, veio, né, transferido de outra escola e aí a criança lá na outra escola passou de ano, ela passa também aqui na escola que está chegando, e independente da escolarização anterior, mediante uma avaliação feita pela escola que define o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permite a sua inscrição na série ou etapa adequada conforme regulamentação do sistema de ensino. Ou seja, é permitido que a escola faça essa avaliação, né, e observe em qual etapa, em qual série a criança possa ser colocada. Pela LDB, isso é permitido fazer. No inciso 3, por sua vez, ele vai dizer que outra regra comum é que nos estabelecimentos de ensino que adotam a progressão regular por série, o regimento escolar pode admitir formas de progressão parcial, desde que preservada a sequência do currículo e observadas as normas do respectivo sistema de ensino. O inciso 4 já vai trazer que pode se organizar em classes ou turmas com alunos de séries distintas, com níveis equivalentes de adiantamento da matéria, para o ensino de línguas estrangeiras, artes ou outros componentes curriculares. Então, essa organização das turmas para essas disciplinas pode ser feita de forma diferente. E é uma coisa que é importante a gente ficar atento, que diz no parágrafo 1º, é que a carga horária mínima anual deverá ser ampliada de forma progressiva no ensino médio, certo? É um parágrafo que entra com a Lei 13.415 de 2017, é um parágrafo que cai com frequência nas provas, então é importante ficar atento porque diz que deve ser ampliado de forma progressiva para 1.400 horas, essa carga horária do ensino médio, devendo os sistemas de ensino oferecer no prazo máximo de 5 anos pelo menos 1.000 horas anuais de carga horária. Ou seja, ele dá um prazo, né, para ampliar para as 1.000 horas, das 800 anteriores para as 1.000 horas. E não dá um prazo assim específico para essa ampliação dos 1.400, mas ele diz que progressivamente isso deva ser ampliado. Então é importante a gente ficar atento a esse parágrafo. E aí, continuando, né, o inciso 5, ele vai trazer a verificação do rendimento escolar que observa os seguintes critérios. Como é que a gente pode verificar? Uma avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com a prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais. Ou seja, é uma perspectiva de avaliação mais ampliada, em que os aspectos da qualidade da produção daquela criança são levados mais em consideração do que simplesmente a nota por si só, do que a quantidade. Certo? E aí ele fala de que isso deve ser pensado em um período longo e não necessariamente aquela prova de forma pontual, os resultados de provas finais. Fala também da possibilidade de aceleração dos estudos para alunos com atraso escolar, então as crianças que têm uma distorção de idade série, para elas é permitido participar de programas ou, a partir de outras estratégias do governo, fazer uma aceleração dessas crianças para que não fique a distorção tão grande. O próximo fala da possibilidade dos avanços nos cursos e nas séries mediante a verificação do aprendizado, que a gente já viu que é possível a escola fazer isso, essa avaliação, e aí a depender disso a criança avançar de série. O aproveitamento de estudos concluídos com êxito e a obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos. Ou seja, a LDB ela indica que preferencialmente a recuperação ela seja feita de forma paralela durante todo o ano letivo, ao invés de se deixar para fazer uma recuperação final, só no final do ano letivo, essa recuperação aconteça de forma paralela, a cada trimestre, né, a cada bimestre, depender da organização do ensino.
E aí o inciso 6 fala de mais uma regra comum, né? Que o controle da frequência, ele fica a cargo da escola, conforme disposto no seu regimento e nas normas do respectivo sistema de ensino, exigindo uma frequência mínima de 75% do total de horas letivas para aprovação. Ou seja, né, o total das horas letivas lá é de 800 horas letivas, então a criança ela tem que frequentar pelo menos 600 dessas 800 horas letivas. E aí isso precisa ser controlado pela instituição de ensino. O inciso 7, ele vai falar que cabe a cada instituição de ensino expedir os históricos escolares, declarações de conclusão de série ou diplomas e certificados de conclusão com outras especificações cabíveis, né? Isso é a cargo de cada instituição. Uma coisa para a gente ficar atenta de novo, né? Que os sistemas de ensino disporão sobre a oferta de EJA e de ensino noturno regular, adequado às condições de educando. Então, o EJA, que é a educação de jovens e adultos, né? E do ensino noturno regular, dentro da série mesmo, isso deve ser disposto pelo sistema de ensino, mas precisa se levar em consideração as necessidades e as condições do educando. E aí, no artigo 25, vai falar um objetivo permanente das autoridades responsáveis, que é alcançar a relação adequada entre o número de alunos e o professor, a carga horária e as condições materiais dos estabelecimentos. Então, é algo que é permanente na educação, é um objetivo permanente dessas autoridades responsáveis pelos sistemas de ensino, alcançar essa relação adequada, né? Porque salas superlotadas, outros problemas que a gente tem na educação, falta de material, isso permanentemente deve ser uma busca para que isso não aconteça nos sistemas de ensino. Cabem ao respectivo sistema de ensino, à vista das condições disponíveis e das características regionais, também estabelecer parâmetro para atendimento ao que está disposto nesse artigo. Então, cada sistema de ensino ele vai estabelecer os parâmetros para atender a essa busca constante. O artigo 27 fala sobre as diretrizes dos conteúdos curriculares da educação básica. Então, ele dá um norte para se começar a pensar essas diretrizes curriculares para se pensar a educação básica, ou seja, o ensino fundamental, a educação infantil e o ensino médio. A primeira diretriz que ele fala é a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática. A segunda é a consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento. A terceira é a orientação para o trabalho. E a quarta, a promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não formais. E aí, para fechar esse artigo, ele fala que na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural de cada região, especialmente. Né? Quais são essas adaptações especialmente? Conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural, organização escolar própria, incluindo a adequação do calendário escolar, as fases do ciclo agrícola e as condições climáticas, adequação à natureza do trabalho na zona rural. Então, é aquilo que a gente viu anteriormente, que precisa se adequar, né, à comunidade que está ali. No caso das comunidades rurais, precisa se levar em consideração tanto os conteúdos curriculares, né, quanto a uma organização escolar própria e uma adequação da natureza do trabalho na zona rural. Esse é o artigo 28. E aí, o fechamento de escolas do campo, indígenas e quilombolas será precedido de manifestação do órgão normativo do respectivo sistema de ensino, que considerará a justificativa apresentada pela Secretaria de Educação, a análise do diagnóstico do impacto da ação e a manifestação da comunidade escolar. Né? É importante a gente pensar nisso porque não se pode fechar uma escola quilombola, uma escola do campo, uma escola indígena, simplesmente chegar lá e fechar, né? Precisa se entender por que está sendo necessário fechar aquela escola e se essa é realmente a melhor alternativa. Então, precisa de uma manifestação de um órgão normativo, certo? Então, é isso. A gente fica por aqui. Na próxima aula, a gente vai falar sobre o artigo 26 da nossa LDB.